despedida ameaçadora. Naquela manhã, os poucos guardas sonolentos que guardavam os muros da cidade acordaram com a visão de um grupo armado e cansado pela viagem, que queria entrar na cidade. Eles não se negaram. Eles nem mesmo os questionaram muito. Um meio-elfo de barba ruiva e fala suave, como não se via em Tarsis há décadas, disse que eles tinham vindo de longe e buscavam abrigo. Os companheiros ficaram quietos atrás, sem fazer nenhum gesto ameaçador. Ainda bocejando, os guardas lhes indicaram a hospedaria Dragão Vermelho. Isto poderia ter encerrado o assunto. Afinal de contas, Tarsis estava começando a ver cada vez mais pessoas estranhas chegarem à medida que os boatos da guerra se espalhavam. Mas o manto de um dos humanos abriu-se com o vento enquanto ele passava pelo portão e um guarda viu o brilho de uma armadura que refletia o sol da manhã. O guarda viu o ultrajante e odiado símbolo dos Cavaleiros de Solâmnia no antigo peitoral de aço. Carrancudo, o guarda seguiu furtivamente o grupo, escondendo-se nas sombras da cidade que despertava enquanto eles andavam pela rua. O guarda observou-os enquanto entravam no Dragão Vermelho. Ele ficou lá fora, esperando no frio, até ter certeza de que eles já deviam estar nos quartos. Então, ele entrou silenciosamente na hospedaria e trocou algumas palavras com o estalajadeiro. O guarda espiou dentro do saguão e, vendo que o grupo estava sentado e aparentemente acomodado, correu para fazer seu relatório. "É isso que dá a confiar no mapa de um Kender", disse o anão irritado, enquanto empurrava para longe seu prato de comida vazio e limpava a boca com a mão. "Ele nos leva a uma cidade portuária sem mar." "Não é minha culpa", Taz protestou. "Quando dei o mapa a Tannis, eu disse que ele era diante do cataclismo." "Taz", Tannis disse antes de partirmos, "Você tem um mapa que mostra como chegar a Tarsis?" "Eu disse que sim e lhe dei este aqui." O mapa mostra Torbadin, o reino sob a montanha dos anões, e Porta Sul. E aqui ele mostra Tarsis. E de todo o resto, estava exatamente onde o mapa disse que deveria estar. Eu não posso fazer nada. Se alguma coisa aconteceu com o oceano, eu... Já chega, Taz." Tannis suspirou. "Ninguém está te culpando, não é culpa de ninguém. Nós simplesmente deixamos nossas esperanças crescerem demais." Mais tranquilo, Kender recolheu o mapa, enrolou-o e guardou-o em sua caixa de mapas, junto com todos os outros preciosos mapas de Krynn. Depois ele apoiou o queixo pequeno nas mãos e sentou-se, olhando para seus desanimados companheiros à volta da mesa. Eles começaram a discutir o que fazer em seguida, e falavam sem entusiasmo. Taz ficou entediado. Ele queria explorar a cidade. Havia todos os tipos de sons e visões incomuns. Flint tinha sido obrigado a praticamente arrastar o Kender com ele quando eles entraram em Tarsis. Havia um mercado fabuloso com coisas maravilhosas espalhadas por todos os lados esperando para serem admiradas. Ele tinha até mesmo visto outros Kenderes e queria falar com eles. Ele estava preocupado com sua terra natal. Flint chutou por debaixo da mesa, suspirando, e Taz voltou sua atenção para Tannis. "Vamos passar a noite aqui, descansar e descobrir tudo o que pudermos. Depois mandaremos uma mensagem para Porta Sul", Tannis dizia. "Talvez haja outra cidade portuária mais ao sul. Alguns de nós poderiam investigar. O que você acha, Elistan?" O clérigo afastou de si o prato com a refeição inacabada. "Suponho que essa seja nossa única saída", ele disse com tristeza. "Mas eu voltaria à Porta Sul. Não posso ficar muito tempo longe do povo. Você deveria vir comigo também, querida." Ele colocou a mão sobre a mão de Laurana. "Eu não posso abrir mão de sua ajuda." Laurana sorriu para Elistan. O sorriso desapareceu quando ela voltou os olhos para Tannis e viu o senho franzido do meio-elfo. "Vendaval e eu discutimos o assunto. Nós voltaremos com Elistan", Lua Dourada disse. Seu cabelo dourado prateado cintilava na luz do sol, que entrava pela janela. "O povo precisa de minhas habilidades de cura." "Além do mais, o casal recém-casado sente falta da privacidade de sua tenda", Caramon disse em voz alta. Lua Dourada ficou com o rosto rosado enquanto seu esposo sorria. Sturm relanceou os olhos na direção de Caramon com um olhar de desaprovação, depois virou-se para Tannis. "Eu irei com você, meu amigo."
ele se ofereceu. Nós também, é claro, disse Caramon prontamente. Sturm franziu as sobrancelhas e olhou para Raistlin, que estava sentado enrolado no robe vermelho perto do fogo e bebia a estranha mistura de ervas que acalmava sua tosse. Eu não acho que seu irmão vai aguentar essa viagem, Caramon. Sturm começou a falar. De repente, você passou a se preocupar com a minha saúde, cavalheiro? Raistlin sussurrou com sarcasmo. Mas, na verdade, não é a minha saúde que te preocupa, é? Sturm montante luzente. É o meu poder que fica cada vez maior. Você teme a mim. Já chega! Disse Tanis enquanto o rosto de Sturm ficava sério. Ou o mago volta, ou eu volto. Sturm disse com frieza. Sturm, Tanis começou a dizer. Tasslehoff aproveitou a oportunidade para sair de mansinho. Todos estavam absorvidos na discussão entre o cavaleiro, o meio-elfo e o usuário de magia. Tasslehoff escapuliu pela porta da frente do Dragão Vermelho, um nome que ele achou particularmente engraçado, mas Tanis não riu. Tass pensou nisso enquanto caminhava e olhava o novo cenário encantador. Tanis não ria mais de nada. Parecia que o meio-elfo carregava o peso do mundo nos ombros. Tasslehoff achava que sabia o que estava errado com Tanis. O Kender tirou um anel de uma de suas bolsas e o estudou. O anel de Era. Ele o tinha apanhado em Qualinest. Desta vez o anel não era uma coisa que o Kender tinha adquirido. Ele tinha sido jogado aos seus pés por Laurana magoada, depois que Tanis tinha lhe devolvido o anel. O Kender levou tudo isso em consideração e chegou à conclusão que o que todos precisavam era sair daquela cidade em busca de uma nova aventura. Ele iria com Tanis e Flint, é claro. O Kender acreditava realmente que nenhum deles conseguiria sobreviver se ele não estivesse por perto. Mas primeiro ele daria uma espiada nesta cidade interessante. Tasslehoff chegou no fim da rua. Olhando para trás, ele viu que era capaz de enxergar a hospedaria Dragão Vermelho. Que bom, ninguém estava procurando por ele ainda. Ele estava prestes a perguntar a um vendedor ambulante como se chegava ao mercado, quando viu uma coisa que prometia tornar esta cidade interessante, muito mais interessante. Tanis conseguiu acalmar a discussão entre Sturm e Raistlin, pelo menos por um tempo. O mago resolveu ficar em Tarsis para procurar o que havia restado da velha biblioteca. Caramon e Tika se ofereceram para ficar com ele, enquanto Tanis, Sturm, Flint e Tass seguiram para o sul e se reencontrariam com os irmãos no caminho de volta. O resto do grupo levaria as tristes notícias para a Porta Sul. Com isso resolvido, Tanis foi até o estalajadeiro para pagar por aquela noite. Ele estava contando moedas de prata quando sentiu uma mão tocar seu braço. Ele queria que você pedisse para me mudarem para um quarto mais próximo do de Elistan, Laurana disse. Tanis olhou para ela de forma brusca. E por quê? Ele perguntou, tentando evitar o rancor em sua voz. Laurana suspirou. Nós não vamos ter que discutir isso outra vez, vamos? Eu não faço a menor ideia do que você está falando. Tanis disse com frieza, afastando-se do estalajadeiro que sorria constrangido. Pela primeira vez na vida, eu vou estar fazendo alguma coisa útil e significativa, Laurana disse enquanto segurava o braço dele. E você quer que eu pare só por causa de um ciúme infantil de mim e Elistan? Eu não estou com ciúmes. Tanis retrucou e ficou vermelho. Quando estávamos em Qualinest, eu lhe disse que aquilo que houve entre nós, quando éramos crianças, se acabou. Ele fez uma pausa para pensar se isso era realmente verdade. No exato momento em que ele falava, sua alma tremia diante da beleza dela. Sim, aquela paixão boba de criança tinha passado, mas será que ela estava sendo substituída por alguma outra coisa? E será que ele estava perdendo Laurana? Ou será que ele já teria perdido devido à sua própria indecisão e teimosia? O meio-elfo chegou à conclusão que estava agindo tipicamente como um humano, recusando aquilo que está ao seu alcance para mais tarde lamentar depois de tê-lo perdido. Ele balançou a cabeça confuso. Se você não está com ciúmes, então por que você não me deixa viver minha vida e permite que eu continue trabalhando para ele estar em paz? Laurana perguntou com frieza. Você... Fique quieta! Tanis ergueu a mão. Laurana, ainda incomodada,
começou a falar, mas Stannis olhou para ela com tal intensidade que ela se calou. Stannis ouviu. Sim, ele estava certo. Agora ele conseguia ouvir claramente um guincho estridente como o grito de lamento de tira de couro no topo do cajado Hupak de Taz. Era um som peculiar que o Kender produzia quando agitava a tira de couro em círculos acima de sua cabeça. E isso fez arrepiar os pelos de seu pescoço. Era também um sinal de perigo dos Kenders. Problemas, Stannis disse calmamente. Chame os outros, Laurana. Laurana ofereceu sem hesitar ao ver a cara soturna do meio-elfo. Stannis virou-se abruptamente para o estalajadeiro que estava dando a volta no balcão. Aonde você vai? Ele perguntou imediatamente. Só estou indo verificar os quartos, senhor. O estalajadeiro disse com calma e desapareceu apressadamente na direção da cozinha. Taslerhoff entrou bruscamente pela porta da hospedaria. Guarda, Stannis! Eles estão vindo para cá. Com certeza eles não devem estar aqui por nossa causa, Stannis disse. Ele parou e se pôs a observar o Kender, dos dedos leves quando um certo pensamento lhe passou pela cabeça. Taz... Não fui eu juro! Taz disse em protesto. Eu nem tinha chegado no mercado, eu ainda estava no final da rua quando eu vi uma tropa completa de guardas vindo nessa direção. Que história é essa de guardas? Sturm perguntou assim que chegou vindo do saguão principal. Esta é mais uma das histórias do Kender? Não, ouça, Stannis disse. Todos ficaram quietos. Eles podiam ouvir o som de botas caminhando na direção deles e se entreolharam apreensivos e preocupados. O estalajadeiro desapareceu. Eu achei que tínhamos entrado na cidade muito fácil. Eu deveria ter desconfiado que teríamos problemas. Stannis coçou a barba bem consciente de que todos estavam olhando para ele e esperando ordens. Laurana, você e Elistan vão para o andar de cima. Sturm, você e Gil-Tanas fiquem aqui comigo. Os outros vão para os seus quartos. Vendaval, você está no comando. Você, Caramon e Rastlin, protejam-nos. Rastlin, use sua mágica se for necessário. Flint. Eu vou ficar com você, o anão disse com firmeza. Stannis sorriu e colocou a mão no ombro de Flint. É claro, meu velho amigo. Achei que não precisava nem lhe dizer. Com um sorriso amarelo, Flint tirou o machado de guerra do coldre nas costas. Leve isto, ele disse a Caramon. É melhor você ficar com ele do que algum guarda desprezível e violento desta cidade. É uma boa ideia, Stannis disse, soltando o cinto da espada. Ele entregou a Caramon, a exterminadora de dragões, a espada mágica que o esqueleto de Kith Kankan, o rei élfico, havia lhe dado. Gil-Tanas entregou silenciosamente a espada e o arco élfico. A sua arma também, cavaleiro, Caramon disse ao estender a mão. Sturm franziu a testa. A antiga espada de duas mãos, junto com sua bainha, era um único legado de seu pai, que fora um dos grandes cavaleiros de Solâmnia, e tinha desaparecido depois de enviar a esposa e o filho pequeno para o exílio. Lentamente, Sturm soltou o cinto de sua espada e o entregou a Caramon. O jovial guerreiro, ao ver a óbvia preocupação do cavaleiro, ficou sério. Eu aguardarei com cuidado, e você sabe disso, Sturm. Eu sei, Sturm disse sorrindo com tristeza. Ele olhou para Rastlin, que estava em pé na escada. Além disso, sempre tem o grande verme Catirpelius para protegê-la, não é, mago? Rastlin ficou surpreso com esta inesperada lembrança da vez que eles estavam na cidade queimada de Solace e Rastlin teve que enganar alguns hobgoblins e fazer eles acreditarem que a espada de Sturm era amaldiçoada. Esse comentário foi a coisa mais próxima de uma expressão de gratidão que o cavaleiro já tinha feito ao mago. Rastlin deu um leve sorriso. Sim, sempre tem um verme. Não se preocupe, cavaleiro. Sua arma não está tão segura quanto as vidas daqueles que você está deixando sob os nossos cuidados. Se é que alguém está seguro. Adeus, meus amigos. Rastlin disse com a voz sibilante e os estranhos olhos em forma de ampulheta cintilando. E este será um longo adeus. Alguns de nós não estão destinados a se encontrarem novamente neste mundo. Assim que terminou de dizer isso, ele curvou-se e, recolhendo as vestes vermelhas ao redor de seu corpo, começou a subir as escadas.
Você sempre pode ter certeza de que Rastlin vai usar uma linguagem floreada na hora de partir. Stannis pensou irritado, mas não havia mais tempo para a conversa. O som de botas se aproximava da porta. Vá, ele ordenou a Caramon. Se Rastlin estiver certo, não há mais nada que se possa fazer. Depois de olharem com hesitação para Stannis, os outros fizeram o que lhes tinha sido ordenado e subiram as escadas rapidamente. Somente Laurana olhou assustada para Stannis enquanto Elistan a pegava pelo braço. Caramon, que empunhava a espada, ficou para trás até o último deles passar. Não se preocupem, tudo vai dar certo. E se vocês não voltarem até o anoitecer? Não voltem para nos procurar, Stannis disse adivinhando a intenção de Caramon. A afirmação agorenta de Rastlin deixou o meio-elfo mais perturbado do que ele gostaria de admitir. Ele já conhecia o mago há muitos anos e tinha visto o poder dele crescer, embora as sombras também parecessem estar mais densas em torno dele. Se nós não voltarmos, leve Elistan, Lua Dourada e os outros de volta para a Porta Sul. Caramon acenou com a cabeça de forma positiva, embora relutante, e depois subiu a escada desajeitadamente com as armas tinindo ao seu redor. Provavelmente é só uma inspeção de rotina. Sturm disse rapidamente em tom baixo, mas já podia avistar os guardas pela janela. Eles nos farão algumas perguntas e depois nos soltarão, mas com certeza eles têm a descrição de todos nós. Eu tenho um pressentimento de que isso não é uma rotina, não da forma que todo mundo desapareceu, e eles vão ter que se contentar com alguns de nós. Stannis disse calmamente, enquanto os guardas entravam pela porta guiados pelo condestável e acompanhados pelo guarda que eles tinham visto no muro quando entraram na cidade. São eles! O guarda disse e apontou. Ali está o cavaleiro, como eu falei, e o elfo barbado, o anão, o Kender e o Lorde Élfico. Certo! O condestável disse rapidamente. Mas onde estão os outros? A um gesto dele, os guardas ergueram suas alabardas, apontando-as para os companheiros. Eu não entendo a razão de tudo isto, Stannis disse calmamente. Nós somos estranhos em Tarsis e estamos simplesmente cruzando a cidade em direção ao sul. É assim que vocês acolhem os estranhos na cidade? Nós não acolhemos estranhos em nossa cidade, o condestável respondeu. Seu olhar se dirigiu a Sturm e foi um olhar de desprezo. Se vocês são inocentes, como você diz que são, você não se importaria em responder algumas perguntas do Lorde e seu conselho? Onde está o resto de seu grupo? Meus amigos estavam cansados e foram para o quarto descansar. Nossa jornada foi longa e cansativa, mas nós não queremos criar problemas. Nós 4 iremos com vocês e responderemos suas perguntas. 5, disse Taslerhoff indignado, mas todos os ignoraram. Não há necessidade de perturbar nossos companheiros. Vão chamar os outros! O condestável ordenou a seus homens. 2 guardas se dirigiram para as escadas que, de repente, explodiram em chamas. A fumaça rolou para dentro da sala, fazendo com que os guardas se afastassem. Todos correram em direção à porta. Stannis agarrou Taslerhoff, que assistia a tudo com olhos arregalados de interesse, e o arrastou para fora. O condestável assoprava seu apito freneticamente, enquanto vários de seus homens preparavam-se para correr pelas ruas soando o alarme. Mas as chamas morreram com a mesma rapidez com que tinham começado. O condestável interrompeu com um apito. Com o rosto pálido, ele voltou a entrar cuidadosamente na hospedaria. Stannis olhou por cima de seus ombros e balançou a cabeça espantado. Não havia nem sinal de fumaça e nem um pedacinho do verniz tinha sido chamuscado. Ele conseguiu ouvir muito fraca a voz de Rastlin vindo lá do alto das escadas. Quando o condestável olhou apreensivo para o topo da escada, o cântico parou. Stannis engoliu em seco e depois respirou fundo. Ele sabia que devia estar tão pálido quanto o condestável e olhou para Sturm e Flint. O poder de Rastlin estava crescendo. O mago deve estar lá em cima, o condestável murmurou. Genial! E quanto tempo foi que o rouxinol esganiçado levou para chegar a essa conclusão? Taz disse num tom de voz que Stannis sabia que significava confusão. Ele pisou no pé do Kender e Taz se calou com um olhar de reprovação. Felizmente, parece que o condestável não tinha escutado. Ele olhou para Sturm. Você virá conosco pacificamente? Sim, respondeu Sturm. Você tem minha palavra de honra. Independente de sua opinião sobre os cavaleiros, você sabe que minha honra é minha vida. Os olhos do condestável dirigiram-se para a escada escura.
Muito bem, ele disse finalmente. 2 de vocês fiquem aqui na escada. O resto cobre as outras saídas. Verifique todos que entraram e saíram. Todos vocês têm a descrição dos estranhos? Os guardas acenaram com a cabeça e trocaram olhares preocupados. Os guardas, que haviam permanecido dentro da hospedaria, olharam assustados para as escadas e ficaram o mais longe possível delas. Tanis riu ferozmente consigo mesmo. Os 5 companheiros e o Kender, sorrindo de excitação, acompanharam o condestável para fora do prédio. Quando eles chegaram à rua, Tanis viu algo se mexer na janela do andar superior. Erguendo os olhos, ele viu o medo estampado no rosto de Laurana enquanto ela os observava. Ela levantou a mão e ele conseguiu ler os lábios dela formarem palavras: "Me desculpe". As palavras de Raistlin voltavam à sua cabeça e ele sentiu um calafrio em seu coração. O mundo de repente pareceu frio, vazio e desolado. Só de pensar que existia a possibilidade dele não vê-la novamente. Foi nestes últimos e sombrios meses que Tanis percebeu o quanto Laurana significava para ele. Quando até mesmo a esperança o havia abandonado ao ver os demoníacos exércitos do Senhor dos Dragões destruir as terras. A fé inabalável dela, sua coragem, a sua esperança infinita e inesgotável. Quão diferente de Kitiara. O guarda cutucou as costas de Tanis. Olhe para frente! Para de fazer sinal para seus amigos! Ele resmungou. O meio-elfo voltou a pensar em Kitiara. Não, a guerreira nunca teria agido de forma tão abnegada. Ela jamais conseguiria ajudar as pessoas como Laurana os havia ajudado. Kit teria ficado impaciente com raiva e os teria deixado viver ou morrer, o que eles preferissem. Ela detestava e desprezava aqueles que eram mais fracos do que ela mesma. Tanis pensou em Laurana e também em Kitiara, mas ele achou interessante notar que o velho e doloroso entusiasmo não provocou mais aquele nó em sua alma, quando ele disse o nome de Kitiara para si mesmo. Não, agora era Laurana, a tola menininha que apenas alguns meses atrás não passava de uma criança mimada e irritante que fazia seu sangue ferver e suas mãos procurarem desculpas para tocá-la. E agora talvez fosse tarde demais. Quando chegou ao fim da rua, ele olhou para trás novamente, na esperança de fazer algum tipo de sinal para ela. Dizer a ela que agora ele entendia tudo. Dizer a ela que ele tinha sido um idiota. Mas a cortina estava fechada.